Chega só um taquinho pra lá. Coisa pouca. Não assuste aqui, hein? Ei! Foco crítico! Cláudia Jaguaribe, gente, a gente subiu na escala social agora. Olha só. Bem educada, bonita. E veio. Não é incrível? A gente tem detratores. A gente não sabe quem é ainda. A favor da diversidade, não é isso? Exatamente, completamente a favor da diversidade. Obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Na verdade, porque você abre a porta para que outros venham. Diversidade e utilidade. Utilidade total. Falar sério? Um pouco não. Primeiro livro. Vamos pro primeiro livro ou primeira câmera? Não, pode ser. A gente vai perguntar as coisas. Eu quero muito saber da questão da formação, mas a gente pode Não, ver. assim, eu lembro de ler no jornal uma matéria, acho, sobre o Cidades. E daí eu fui ver hoje, no currículo, 23 anos atrás. Era o segundo ano que eu fotografava. E eu lembro de ver que o repórter falou assim, não, porque eu nunca vou esquecer isso, foram utilizados 400 rolos de filme. Eu nunca vou esquecer isso. E daí eu fiquei pensando, será que essa informação é importante? Foram 400 rolos de filme mesmo? Olha, eu não tenho a mais mínima ideia, porque eu te dou da informação, eu sou assim, eu não sou uma pessoa da tecnologia, então para mim é sempre uma coisa, um instrumento, mas assim, não é uma coisa que eu fico fixada nisso. Agora, com certeza era, porque primeiro que tinha fotografia, assim, no sentido que você tinha disponibilidade de fotografar, não era um drama você ter filme, e a gente estava habituado. Porque no começo, quando eu comecei a fotografar, eu fotografei durante muito tempo moda. E uma das coisas boas de fotografar moda na época é que você levava um estoque de filme. Não, se você não usava, você ficava. Se você trabalhava num período bom da Abril, era só. Tinha muito isso. Então você ficava. Então você tinha sempre sobra de filme. Hoje em dia é a mesma coisa. O que sobrar do cartão, você pode usar para você. Você pode usar, um pouquinho diferente. Não, eu tenho até que falar que várias fotos que eu tenho, eu levava em show, levava em evento, levava em coisa, 2 filmes. Muitas vezes, vários fotógrafos da Veja me deram filme. Muitas Mas tinha vezes. muito isso. Você viajava com 500 rolos de filme e ficava. Depois de um certo momento isso acabou, evidentemente. Né? Agora, o Cidades, ele já era fruto de quantos anos fotografando? Na verdade, a fotografia comigo começou assim. Eu me formei em História da Arte nos Estados Unidos porque eu sempre trabalhei na área artística. Eu desenhava, fazia escultura, gravura e tal. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a fotografar. Eu não tinha nem câmera aqui no Brasil. E aí, aquilo ali deu aquele estalo, tipo Foi assim... na universidade? Na universidade. De Fine Arts de Fine Boston. Arts de Boston, é. Deu aquele estalo de que ali juntava tudo. Juntava uma possibilidade de desenho, de gravura, enfim, todos os meios. Você fez ali. aqueles grupos do MAN, aqueles negócios no Rio de Janeiro? Fiz tudo legal. aquilo. Parquelagem, fiz todo esse percurso aí do Rio de Janeiro. E aí, aí comecei a fotografar lá. E aí eu tinha uma experiência muito mais voltada para fotojornalismo, na realidade, que a faculdade era muito forte em fotojornalismo. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que a fotografia Fine Arts apareceu, final dos anos 80. Então, eu me lembro de ter visto uma exposição no Museu de Fine Arts de Boston, do Joe Merovitz, que eu acho que foi assim, um turning point na minha vida. A primeira vez que eu vi cópias de 1 metro, cor, aquele papel maravilhoso, uma coisa assim. Em Ciba, né? Ciba. E era uma coisa que não existia aqui, não tinha nem incrível. Remotamente a hipótese de alguém ver uma coisa daquele tipo. Então, aquilo ali abriu um campo, para mim, gigantesco. Bom, voltei para o Brasil, continuei fotografando muito moda, publicidade e tal, e gradativamente fui entrando cada vez mais dentro, digamos assim, dessa área artística. Quando eu me mudei para São Paulo, aí eu fiz uma exposição no MASP, no Paulo Figueiredo, comecei a fazer algumas exposições, uma aqui, outra ali, e o mercado de fotografia não existia como é hoje, mas já tinha um anúncio assim daquilo, né? Tinha uma possibilidade. Não existia uma resistência, porque tinha alguns fotógrafos, o Mário e o Miguel já vendiam fora.
Já vendiam fora, mas eram ligados às agências de fotografia. Mas existia mesmo. Eles viam que existia, porque a IPED é de 79, se eu não me engano, a Associação Mundial, e imediatamente, acho que em 81, 82, a Raquel e elas já entram. Quer dizer, elas são pessoas que são informadas, quer dizer, não tinha fotografia, mas por uma questão nossa, não é uma questão de que o mercado, eles estavam vendo. Fora do Brasil você já tinha, já existia. Não, eu estou me referindo ao Brasil. Não, eu estou dizendo assim, que não tinha um interesse aqui, mas foi só a gente também viabilizar para que existisse a coisa andou. Eu acho que assim, a fotografia é a linguagem do mundo contemporâneo, então as pessoas muito rapidamente percebem que esse é o caminho. Eu acho que não tem dúvida, né? Quer dizer, hoje não. Não, hoje não tem. Demorou um pouco, mas demorou muito mais em função, não tanto das pessoas da área, mas assim, de uma aceitação de um público maior, um pouco problema de preservação, porque a gente mora num país tropical, tem toda a questão papel e tal, então tem algumas dificuldades. Mas eu acho que é uma aceitação talvez maior, agora não precisa nem falar mais no assunto, acho que já é um fato positivo. Não tem volta. Mas enfim, aí voltando ao tema das cidades, o que para mim sempre foi muito claro é que eu nunca fui uma fotógrafa de uma foto, 2 fotos. Eu sempre fui uma fotógrafa de ensaio. Isso é maravilhoso, né? Eu sempre fui. E também desde o começo eu me dei conta de que o livro era um suporte fundamental para o meu trabalho. Então, não só eu gosto de fazer exposições e tal, mas eu gosto do livro. Por que eu gosto do livro? Porque é um micro-universo que você controla muito bem. Quer dizer, é um trabalho que você dá o tom, você dá o tamanho, tem uma coisa do manuseio, você leva para casa, você olha, revê, enfim. Ele pode até complementar em alguns aspectos. Ele complementa, mas eu acho que ele é muito ele próprio. Não, mas ele pode ser até fundamental para o projeto, dependendo do tipo de projeto que depende do livro. Absolutamente, tem projetos que eu só penso em termos de livro, tem projetos que eu só penso em termos de exposição. Então, para mim, esse binômio livro de fotografia e fotografia sempre esteve muito presente, desde o começo da minha carreira. Tanto é que eu tenho muitos livros. Eu acho que sou dos fotógrafos que tem mais livros, porque eu sempre investi muito nesse processo. E o Livro Cidades me deu uma oportunidade de viajar e fazer um trabalho dentro do Brasil que foi assim uma espécie de reconhecimento da luz brasileira, uma compreensão de uma... Eram retratos de cidade. Então isso aí foi o começo de uma relação que eu mantenho até hoje, é um trabalho que eu faço. De reconhecimento do território, assim, um pouco. Exatamente. Eu acho que assim tem uma questão para todo mundo, mas que eu acho que para mim é muito importante, que criança, eu fui morar nos Estados Unidos, meu pai foi exilado, depois mudei para cá. Eu mudei muito, de cidade, de casa, de país e tal. Então a questão assim, aonde você pertence, aonde você está, como é que você se situa, isso é uma coisa que para mim sempre está muito presente. Então, de certa forma, eu estou sempre... A forma de eu conhecer é fotografando. A fotografia é um meio para mim de explorar a vida. Então, eu acho que a fotografia é uma companheirona nesse sentido, porque uma vez com a câmera na mão, você faz tudo. Não, você tem um puta álibi, né? É verdade. É quase um crachá. Você tem um álibi de que... É melhor do que um crachá. É melhor. É bem melhor. Não, pode ser, imagina, você pode comer aquelas fotos por anos na sua vida. É uma forma de, você está falando em comer, de digerir as coisas. Você vai fotografando e vai digerindo. E aí eu acho que, vindo para hoje em dia, a fotografia digital também foi um avanço para mim muito forte. Olha, para quê? Por quê? Exatamente por causa disso, porque a fotografia, eu gostava muito de laboratório, ficava aquele tipo trancado em laboratório semanas, enfim, todo aquele processo que a gente conhece, né, que as pessoas hoje em dia não sabem o que é. Que eles não conhecem, mas tudo bem. Mas que era muito divertido. É melhor não saber. Era muito divertido. Mas enfim, o que acontece é que a fotografia digital expande muito a fotografia, os meios, né, as possibilidades de ampliação, de suportes, de forma de trabalhar, de pesquisa. Então, tem uma pessoa perguntando a eles quem? É que você é de uma outra geração. Você está com 27, mas ela tá falando que tá velhinha. Não, 27 anos tá velhinha é muito bom. Não, mas eu entendo. Mas é engraçado, tudo bem, eu não quero parecer nostálgico, rancoroso, nada a ver contra a fotografia digital. Mas as horas trancadas no laboratório com a luz vermelha tem o seu valor.
Não é nem horas, semanas no computador. É igual. Eu só tenho um problema. Sentado. Não, mas aí você pode alternar. Não dá. Eu não tenho. Eu conheci um cara que escreve. Eu vi um filme do Hemingway em que ele escreve de pé. O outro dia na máquina de escrever. Eu falei, olha só que loucura. Apareceu no Discovery ou na outra lá. A produtora, onde tem aqueles caras que tem aquele programa de aventura que são os dois pelados no meio do mato lá, que eles têm que... E daí mostraram os caras que editam o programa. E é uma produtora inteira de vídeo que todo mundo trabalha de pé. Então eu só tenho problema com sentado, porque me dá uma agonia de ficar sentado e olhar para fora da janela. Alguns anos atrás eu fui à Itália fazer um trabalho na Itália e aí eu fui num laboratório lá, porque eu estava ampliando as fotos. E os caras todos, agora deve ser comum isso, mas eles tinham umas bolas que eles sentavam e que eles ficavam quicando com as bolas. Então eles nunca ficavam parados. A Marina anda porque ela tem problema de coluna, então ela não pode ficar sentada. Para ficar com colunas retas, ela tem aquelas bolas de... É tipo bola de ginástica, mas é uma coisa específica para computador. Então é uma bola que tem um peso, um tamanho, então os caras Você ficam não tem uma foto disso? Não tem, por favor? Você vê que tem alternativas. Não, mas então a única coisa que me dá assim, do monitor é essa coisa, porque mesmo o laboratório sendo mais restrito, mais limitado, você está fazendo menos coisa no sentido do que você pode executar, tem o mesmo valor, mas eu acho que a coisa de você ficar no monitor, não sei o quê, é minha única, mas eu acho que é muito mais uma coisa minha, que sou um pouco hiperativo e gosto de ir para a rua, assim. Não, eu acho que o que o computador tem uma hora que chega, você não aguenta, é porque, por mais que a imagem virtual seja uma imagem, que é a imagem que vai surgir no final, tem uma distância entre aquilo e a cópia. Então você fica trabalhando muito com a luz do computador. E por mais que a cópia seja boa e tal, é uma outra... Mas quando você fala que foi libertadora, que acrescentou, quer dizer, essa possibilidade de somar realidades é o que te encantou? Totalmente, porque eu acho que o meu trabalho, bom, primeiro é o que eu falei, ele é muito em cima de ensaios. Depois ele é um trabalho que ele não, às vezes ele acontece depois que eu fotografei. Em que sentido? É como se eu fosse recolher uma série de dados e informações que depois que eu fotografei é que eu vou juntar aquilo, vou editar e vou dar um sentido que às vezes eu lá na hora fotografando não tenho. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Estou trabalhando num livro agora que eu vou editar com um editor francês, chamado Pierre Bessard. Eu estive na China 4 vezes por razões diferentes, convidada para participar de um festival, outra vez foi a visita, outra vez vários anos atrás. E eu fotografei, coincidiu das últimas 3 vezes, tá, com aquela poluição que é muito característica da China. E eu saía para fazer as coisas que eu estava fazendo, eu não estava lá para exatamente fotografar, estava participando de eventos e coisas. Mas enfim, saía e fotografava no caminho, como todo mundo, né? Aí eu voltava para casa e eu olhava aquilo e falei, nossa, mas que coisa, mas não dava tempo de eu criar... De processar, de pensar sobre aquilo. Enfim, não deu tempo. Aí eu voltei para cá, eu olhei aquilo e eu falei, mas isso é um ensaio sobre a natureza, no sentido invertido, o esgotamento da natureza. Então, é um dia que é noite e uma noite que é dia. Então, eu precisei voltar, olhar todas as imagens, processar as imagens, pensar sobre aquilo, para estabelecer um elo de ligação entre as coisas. Aí sim eu voltei para fotografar à noite. O projeto. Porque aí à noite é o inverso do dia, iluminadíssimo, é tudo, enfim, coloridíssimo. E o dia é absolutamente cinza, marrom, bege. Um amigo, numa cidade que tem um shopping, que são não sei quantos quarteirões, o hotel fica dentro do shopping e os containers saem de dentro. Ele não conseguia ver do hotel, a poluição não deixava ele ver tipo 3 quarteirões, assim, não sei se 4 quarteirões. Mas é isso. Uma névoa. Mas só que quando você. Então, esse é o processo da fotografia contemporânea. Você é como se você acumula dados, informações e também, porque a gente tem um estilo de vida que você está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, certo? Você está viajando, você está fazendo isso, aquilo, você está fotografando, está falando, está na internet, está no Skype, enfim. Então, você não tem aquela imersão, a não ser que você já saia com aquele propósito. Como eu não saí com aquele propósito,
Então você tem que ter um tempo de reprocessamento. Mas você muda os projetos também. Porque tem gente que tem um projeto só da vida inteira, vai fazendo. Você, na verdade, que é outro assunto que eu quero falar na segunda parte, que é justamente essa coisa de sair da questão do indivíduo, da figura, tudo, e passar para a paisagem, mas é uma coisa que eu quero falar depois. Voltando na questão dos primeiros projetos editoriais, assim. E tem filme e vídeo também, que você fez no tempo da faculdade? Ou você fez já aqui? Vídeo foi depois. Não, na época da faculdade, inclusive, porque hoje em dia o equipamento é o mesmo, né? Antigamente não era. Você tinha câmera de vídeo e câmera fotográfica. Eram coisas bem diferentes. Agora não, tudo é a mesma coisa, de certa forma. Não, eu sempre gostei muito da imagem em movimento, mas eu trato da imagem de movimento como se fosse uma extensão da fotografia. Eu não me vejo como uma cineasta nesse sentido da narrativa da cineasta. Não, é uma fotografia em movimento e eu gosto principalmente, talvez por causa da música. Eu acho que o som para mim faz muita diferença. Eu gosto de trabalhar com som, eu acho que agrega uma coisa muito diferente à imagem. Então, quando eu penso em vídeo, muitas vezes é mais por causa do som do que propriamente pela imagem. Que é o que você acha que em alguns momentos falta. Tá, tem os vídeos no site, onde é que a gente vê os seus vídeos? É tudo no meu site. Tudo no site. Tem agora, quer dizer, eu coloquei agora, eu tinha uma app que estava dando um certo problema e eu coloquei agora, tem um trabalho grande chamado Entrevistas, fez parte de uma exposição do Itaú Cultural. E esse aí é um exemplo, assim, um pouquinho diferente, são filminhos curtinhos, documentais, enquanto eu estava fazendo as fotos para o trabalho, eu resolvi também entrevistar as pessoas. Só que o livro de fotografia não tem, obviamente. Você soltava a câmera de vídeo ou você pilotava as duas câmeras? Não, era uma equipe. Então eu fotografava, entrevistava e tinha um pessoal gravando, filmando. Você dirigia as duas coisas? Eu dirigia as duas coisas. Por quê? Porque eram períodos muito curtos. A gente ia na casa das pessoas entre 6 e 8h30 da noite, no final do dia, até, enfim, a pessoa está exausta, cansada, trabalhando, não quer mais você lá. Então tinha um período muito curto para fazer tudo. Aí depois eu fiquei com um monte... Eu também não sabia exatamente o que eu ia fazer com esse material. Aí depois que eu recolhi tudo, editei, olhei, aí viraram assim uns pequenos filminhos, mas que a música, o som, o ambiente, tudo isso contribuiu muito para o livro e para a exposição. Então, eu acho que são coisas complementares. Não, eu acho que até o que você fala, eu estou entendendo o que você está falando a respeito da câmera digital, eu estou entendendo de uma forma mais abrangente. Eu estou entendendo o que você está dizendo, que a tecnologia como um todo é um facilitador de processos artísticos para quem quer trabalhar com isso hoje. No sentido, é isso que eu estou entendendo que você está falando. Né? Quer dizer, então... Porque agora estou entendendo a questão dos projetos que você faz de vídeo e de cinema, que eles são complementares da exposição, mas na verdade hoje em dia dá para fazer isso. E antes você precisava ter um orçamento de filme ou de vídeo, não sei o quê. E hoje, como a gente está aqui, a gente tem essa... Não, só com o celular a gente está gravando. Você pode colher a imagem com o celular e virar coisa, e fazer alguma coisa. Você tem que tirar proveito de cada, por exemplo, ontem, Olimpíadas. Irresistível. Quer dizer, eu estou em casa, você fotografa com o celular e aí você transforma aquilo num desenho, numa brincadeira. Tudo é motivo para você brincar, né? Tudo você tem ferramentas, elas estão não mais próximas, elas são mais práticas. Essa é a ideia. Não, e assim, é quase instintivo. Aquilo ali vira um segundo instinto. Eu, pelo menos, já faço aquilo de uma forma quase instintiva. Não, e é democrático, né? Quer dizer, mais gente pode utilizar. Acho que tem uma diluição de conteúdo, um monte de coisas, que é uma outra história, que não é isso aqui. Mas que tem a entrevista do mexicano lá, do Zona Zero lá, 2 semanas atrás, o Pedro Meyer, 2 semanas atrás, tem uma entrevista dele, dizendo que justamente hoje todo mundo é fotógrafo, mas ninguém tem educação visual. São coisas diferentes. O que eu acho é que a gente tem que ver que a fotografia, de certa forma, ela está criando uma segunda realidade no mundo, né? Então, isso. Completamente. Então, quer dizer, acho que as pessoas precisam entender que a gente já não fotografa mais o mundo, mas a segunda realidade do mundo, que é a imagem, né? Então, são processos complexos e existe uma saturação evidente
de imagem, mas o conteúdo está aí, quer dizer, é uma questão das pessoas saberem trabalhar esse conteúdo. Exatamente. E eu acho... essa aqui é a primeira vez assim, que eu estou fazendo, mas eu trabalhei com cinema, trabalhei com vídeo, fiz uns pequenos projetos, fui assistente de fotografia, tudo de cinema, muito mais para aprender, iluminar mas eu vejo assim que as minhas perspectivas elas sempre foram do ponto de vista do formal, do uso formal das coisas, não no sentido artístico ou conceitual, assim, sempre foi uma coisa de propor. Eu sempre quis ver como é que determinadas coisas tinham sido realizadas, sempre tive essa curiosidade muito mais do que querer propor coisas. Querer propor coisas eu me satisfiz tanto com fotografia mais simples, assim, eu acho que eu tenho essa limitação, assim. E de repente a questão de poder participar, entrevistar, foi uma coisa que eu acho que é uma forma que eu posso participar. Mas eu entendo isso que você está falando, aquelas coisas do Arthur Omar, que são inacreditáveis, né? O cara cria mundos inteiros dentro dos vídeos dele e, de novo, e o cara ele é um artista multimídia, que propõe projetos multimídia, mas na verdade você tem um leque, né, enorme agora de possibilidades. Tem possibilidades infinitas, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu trabalho muitas vezes com coisas assim, quer dizer, a fotografia tem um suporte bidimensional, eu transformo aquilo em tridimensional, eu faço literalmente esculturas com imagens fotográficas. Aí depois eu refotografo aquela escultura, volta a virar... Mas o que é? Diorama? Você cria a terceira dimensão? Eu crio mesmo. Não é que eu crio uma perspectiva, eu construo uma imagem, uma escultura que tem facetada com imagens, com, às vezes, mistura de materiais, às vezes acrílico, com vidro, com fórmica. Você usa o registro fotográfico, constrói... Exatamente. Aí constrói... Nunca vi isso. Onde está isso? Tá no meu site. Está no blog, tem uma imagem. A própria imagem que eu mandei para vocês do Itaú Cultural... São 5 esculturas. Exatamente. São esculturas feitas a partir de imagens fotográficas. Que legal. E aí, por exemplo, esse mesmo trabalho, depois eu refotografo essas peças e aí volta a virar uma imagem bidimensional. Então, essa brincadeira da expansão da fotografia é muito interessante hoje, porque você pode quase que tudo. Eu amplio em cerâmica, em concreto, sobre madeira, sobre lona, tudo. Agora, não é gratuito, né? Eu acho que cada trabalho demanda uma linguagem. Então, a questão da linguagem... que usam os processos históricos, eu acho que a pessoa tem que adequar, né? Tem que adequar. O que ela quer falar com o processo que ela quer usar. Tem que ter uma justificativa. Só pelo processo? Não dá. Não, e a discussão exatamente dessa realidade que é criada a partir da própria imagem. Então, como é que você intervém nessa realidade? Então, isso aí é uma questão que eu acho que é muito interessante para a fotografia de hoje. É verdade. Para a arte, né? Para a arte. A grande colaboração, talvez, da fotografia é criar essa dimensão disso que você diz, de expandir o espaço da obra, expandir o momento, né, para outros trabalhos. O próprio trabalho do Vic tem isso, né? Com certeza, o Vic é um inovador nesse sentido. E aí, mudando inteiramente, quer dizer, aí você vai, todo mundo pode fotografar, então essa coisa da obsessão do selfie, essa obsessão da autoimagem, né? Então eu acho que tem um lado também disso, que é como se fosse quer dizer, o excesso de gente no mundo, o excesso de tudo faz com que as pessoas tenham essa necessidade básica de afirmação em algum nível, né? Então a fotografia ela entra também por caminhos muito curiosos hoje em dia, né? Ela está substituindo a relação, no certo sentido, relações, a comunicação, uma série de coisas, né? Tá bom? 5 minutos. A gente volta. Terceira parte. Cláudio Jaguaribe. Tá Obrigado ótimo, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tá ótimo. Olha lá. Tá bom. Ele disse que tá bom. Bom, agora eu queria falar de projetos. Porque na verdade, você tem uma carreira que vem de moda, vem de jornalismo, vem de moda, vem de publicidade, geralmente
não era arquitetura, não era nada disso, era sempre com gente e retrato. Tem um livro de atletas, tem um livro de personagens mesmo. E ultimamente, vamos dizer assim, depois não sei quantos anos aí, bastante tempo, você se afastou das pessoas e tem um trabalho de paisagem que eu acho dos mais instigantes. Tem um trabalho seu que eu adoro, que é aquele da linha d'água, que eu acho que aquele é um ovo que você botou, porque é completamente espetacular. Eu amo aquele trabalho. E depois você entrou para dentro do mato, depois você foi fotografar de helicóptero, depois, quer dizer... então, como é que é? Ou essa relação do espaço fazia parte do teu trabalho antes? Eu queria falar, antes de falar de cada trabalho em si, eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Como é que se deu? Olha, assim, eu sempre falo, eu não sou uma fotógrafa intimista. Tem muita fotógrafa que tem um viés muito intimista. A fotografia, como eu estava falando, é uma maneira de eu encarar as coisas, olhar para a vida. E eu acho que a questão da paisagem é uma questão, de novo, a questão do pertencimento. Quer dizer, por um caminho muito mais abrangente, eu acho que é uma forma de discutir aonde que a gente está no mundo. Então, a paisagem é onde você vive, é onde é possível ter uma vida, onde as coisas acontecem. Então, no Brasil, acho que a gente tem uma situação muito privilegiada, de certa forma, porque é um dos poucos países em que eu, principalmente, que sou carioca, sempre tive uma natureza muito próxima da minha vida, certo? Quer dizer, eu moro em São Paulo há 25 anos, tal, mas enfim, o Rio de Janeiro é muito presente na minha vida, estou lá o tempo todo. A gente percebe pelo sotaque. Mas então eu acho que essa questão, a natureza sempre se impôs muito. Então, o contraponto entre a natureza e a cidade sempre foi uma coisa importante para mim. Eu acho que os paulistas que não conhecem bem o Rio de Janeiro não se dão conta disso. O que é ter uma cidade como aquela? Não, porque São Paulo aboliu a natureza. Não Totalmente. Existe a natureza em São Paulo. E a poluição está aqui para a gente não ver o Pico do Jaraguá. Quer dizer, não acho, quer dizer, claro que São Paulo é poluído, mas depois que você vai para a China, você acha que São Paulo não é nem poluído. Mas você acha o Pinheiro cheiroso. Você acha que é cheiroso. Mas o que é o seguinte, é que no Rio, você ainda existe uma vida em que tem uma organicidade entre a pessoa e tem uma a interação, natureza. Tem uma interação. E tem um negócio que é maravilhoso, que chega um lugar que acaba a cidade, né? Aqui não tem isso. Aqui não tem. Tanto que o meu livro sobre São Paulo é um livro que tem quase 23 metros de cidade contínua. Por quê? Porque essa é a minha visão de São Paulo. É uma cidade que não acaba nunca. Claro que uma hora ela acaba, mas enfim, é uma ideia do infinito. É um conceito. É um conceito. Na verdade, tá caminhando para não acabar, né? Tá juntando com tudo que tem em volta. E como contraponto a isso, meu trabalho do Rio é exatamente o conflito entre a natureza e o crescimento da cidade. Então são fotos extremamente verticalizadas. Não, e a cidade subindo morro. E a cidade subindo morro, e espremida entre o mar, a montanha, enfim, e toda aquela acrobacia que permite que a convivência entre essas duas coisas. Então, esse tema da paisagem, para mim, ele é muito interessante, porque eu acho que esse momento... Porque também, voltando aí à fotografia digital, voltando a várias coisas, a gente está vivendo um momento em que o ser humano, como ser humano, está mudando, né? Então, você tem chip daquilo, sei lá, você tem uma coisa... Tem um amigo que diz que a próxima moda vai ser a prótese. Você vai instalar o telefone. Eu falei, tô imaginando o desfile do cara com um neon por dentro do corpo, o cara aceso. Não, assim. então é o fim do natural, de certa forma. Então, eu acho que a questão da paisagem passa por essa questão do fim da natureza. Mas eu acho que tem uma coisa que é anterior a isso tudo, que a gente, num certo sentido, tem explorado muito pouco. Quer dizer, iconograficamente, a gente como brasileiro, a gente tem aqueles pontos. O Rio de Janeiro não conta, né? Porque o primeiro cara que chegou lá fez um desenho. Né? Então o Rio de Janeiro não conta. Semana passada teve o César aqui, né? Ele falou que o sucesso dele era por causa que a modelo dele era a melhor modelo, mais linda que ele. Então não conta, o Rio de Janeiro não conta. Então, de qualquer maneira, daí teve o Sagese também, que falou, não, eu sou fotógrafo de paisagem. Então ele está fotografando a Amazônia,
fez isso, está tentando explorar, tem um processo completamente experimental, interessante. E a gente não tem aquela coisa do americano, assim, de explorar a paisagem. Não sei, quer dizer, você tem um trabalho que eu gosto nesse aspecto, porque a coisa da linha d'água, você traz porque o trabalho do Arthur Omar eu não gosto, porque tecnicamente é mal resolvido, na minha opinião, aquele dos espelhos dele. E você foi lá, fez uma coisa que, num certo sentido, é muito menos complicada e resolveu a coisa de uma maneira muito maior, muito melhor. Quer dizer, então você está trazendo pra gente uma leitura, você tá trazendo uma leitura da natureza, do espaço, Eu acho que mais um comentário, né? Não... Porque eu acho que essa é a grande mudança que eu vejo na fotografia de paisagem, talvez até com o digital. Porque poucas pessoas se afastavam, né, no filme, né? Poucas pessoas se afastavam da paisagem bela e... As minhas paisagens, algumas são belas, mas não é exatamente... Mas é muito conceito, né? Mas é exatamente ela tem um conceito. Ela tem um conceito muito anterior à questão do retrato da paisagem. Mas eu acho que não existe o interesse. A gente, como fotógrafo, durante muito tempo, você vê o que a gente tem de mais interessante no sentido de ocupar o território, mesmo os ribeirinhos amazônicos são muito pouco. A gente tem ali o Tiago fotografando ali o sertão. Elza Lima. A Elza com aquela coisa que eu chamo de realismo mágico amazônico. Eu amo aquele trabalho de Elza Lima. A Paula também, a Paula Sampaio, os meninos todos lá. Mas você vê que no sentido do território, no sentido de a gente se apropriar do território, artisticamente estou falando, é muito pouco. E daí é muito curioso, você vem da moda, você vem não sei o quê, e eu vejo uma proposta de apropriação do território no seu trabalho, né, que eu que faço, viajei, fui para cima, fui para baixo, não sei o quê, eu acabo fazendo o landscape descritivo, tem uma coisa formalista, que é como eu vejo. E daí precisa vir um artista, no certo sentido, da forma mais abrangente, vamos dizer assim, não que eu não acho que o fotógrafo não seja artista, mas assim, para propor uma ocupação do território, que eu acho que é muito, muito pouco explorado, né? Então, eu acho que a questão da paisagem também é muito em cima da ideia da memória. Então, uma das coisas que eu acho interessante quando eu penso em fotografar a paisagem é que você tem uma memória. Quando você vai fotografar aquilo, você já tem embutido uma pintura sobre aquilo, uma outra foto que já foi feita sobre aquilo, a própria experiência do lugar. Então, o seu trabalho tem que ser o resultado dessa combinação de fatores. Não, e a Amazônia ela não existe, né? Ela é quase inexpugnável, ela é uma coisa... Pois é, quando eu estava fazendo o trabalho que eu chamo Quando Eu Vi, que é uma série sobre o Amazonas, tem uma série dentro desse trabalho que são bibliotecas. Então, como é que são as bibliotecas? Dentro do meu estúdio tem milhões de livros de fotografia e ficam lá aqueles livros naquelas estantes e tal. E eu olhei um pouco aqueles livros dos viajantes, os relatos sobre o Amazonas e tal, e eu fiquei pensando, falei, bom, toda paisagem é uma descrição sobre uma memória de uma paisagem, certo? Então eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, bom, então uma forma de pensar sobre a paisagem é criar a memória da paisagem. Então, por exemplo, nessa série das bibliotecas, eu fotografei as bibliotecas, eu peguei paisagens e inseri nelas como se fossem capas de livros. Então são do Cerrado, do Amazonas, da Mata Atlântica, são várias paisagens da natureza brasileira, como se fossem arquivos daquela memória daquela paisagem. Então não é nem sequer mais uma paisagem real, mas ao mesmo tempo... Mas o que continua a coisa de você querendo trazer o território para você, de ocupar o território. Que é isso que eu sinto falta. Que é isso que eu sinto falta, de uma maneira geral, na produção fotográfica. Quer dizer, hoje mesmo eu vi um trabalho, tem um pintor alagoano, que eu não vou saber o nome, que fez umas fotos
Os caras que pegam umas sombrinhas chinesas e espalham pelo território, uns lajedos, uma coisa. Já teve na SP Art, SP Foto. Acho que eu já vi isso. Hoje eu vi um print enorme dele na molduraria. Eu falei, nossa, eu adoro esse fotógrafo. E o Nilton lá da Votupoca falou, nossa, como é que você conhece? Eu falei, não, ele é um pintor, só que ele fez esse ensaio. E ele meteu aquelas sombrinhas coloridas chinesas que vende no mercado no 25 de março, espalhou pelos lajedos, pelo sertão dele ali de Alagoas, e fotografou tudo aquilo. As flores daquela coisa seca eram aquelas sombrinhas, aqueles guarda-chuva. E isso também é uma tentativa de ocupar o território, né? Que isso quer dizer, eu acho que a fotografia performática, de certa forma, né? Ela traz isso. O Rodrigo Braga também, quer dizer, não é fotografar a natureza, é a relação dele com a natureza através de uma narrativa lá que ele constrói. Então são caminhos aí de pensar sobre a natureza. E daí o trabalho do mato, de você entrar no mato, como é que ele se insere? Aquelas fotos mais... Ele é muito diversificado. Mais descritivo. Aquela parte mais descritiva, como é que foi? Foi um primeiro contato, tentativa? Então, o primeiro eu fui para a Amazonas, região lá do Rio Negro, e fiquei lá um tempo. E, bom, aí a coisa da imagem pela imagem mesmo, né? Quer dizer, a ideia do reflexo, da multiplicação da imagem dentro da própria natureza, como é que a própria natureza funciona como um espelho. Então, teve esse lado de fotografar esse tipo de coisa, mas se você olhar o conjunto do trabalho, ele vai desde uma fotografia, entre aspas, bastante documental e direta, até a criação de imagens que sequer existem. Mesmo. Não existem, né? Por exemplo, tipo as bibliotecas, enfim, é tudo uma criação. Então, na realidade, é todo um discurso que é, ao mesmo tempo, sobre a paisagem, como fotografar. O que eu penso, de certa forma, da fotografia, como é que eu vivo a fotografia, né? Então, eu faço isso bastante frequentemente, quer dizer, vários trabalhos meus, eles têm... Porque a fotografia permite isso, quer dizer, ela permite uma fotografia direta até uma citação dentro da própria fotografia, né? Então, é isso que eu acho interessante, quer dizer, acho que é um discurso que não é gratuito, ele é a forma como que eu penso a fotografia, como eu sei interagir com a fotografia. Então, eu sinto necessidade de explorar vários caminhos, eu não fico satisfeita. Isso é interessante, quer dizer, um projeto pode ter... vários caminhos dentro dele próprio. Ele não fica assim, se eu estou fotografando uma paisagem, é sempre de uma certa forma. Não. Agora, você acha que esse trabalho, agora não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver. De que forma você se relaciona com os projetos que são mais objetivos, vamos chamar de descritivo, de reprodutor da realidade? De que forma você se relaciona, você pessoalmente, com as coisas montadas no computador ou manipuladas ou tratadas? Quer dizer, para você consegue ter o discurso representa para você a mesma coisa no sentido de conteúdo, de tudo? Ou hoje você diferencia os dois? Você acha que o tradicional, a representação tradicional, a reprodução da realidade, tentativa de reprodução da realidade tem um valor, e a coisa montada, criada, recriada, manipulada? Como é que você eu acho que, quer dizer, as duas coisas? As coisas não é questão de valor, não tem uma hierarquia de valor para mim. O que tem é que, para mim, eu acho que a minha contribuição está em eu fotografar e ir além daquilo. E o que eu chamo de ir além? Quer dizer, por exemplo, digamos, quando eu fui fotografar sobre São Paulo, são fotos aéreas de São Paulo que provavelmente todo mundo tem. Mas eu te falei aquilo a formatação, o entendimento daquilo, a construção de uma imagem infinita, aquilo ali é um conceito que é mais forte do que as imagens individuais. Mas no Vidigal, aquela tua foto do Vidigal, não sei se é Rocinha ou Vidigal ali, que eu não manjo, para mim ela explica mais do que eu nunca fui capaz de ver. Por quê? Porque ali foi uma condensação. Então, é um exemplo bem concreto de como é que as coisas vão acontecendo. Eu fui para o Rio fui convidada pelo Prêmio Pictet para apresentar um ensaio. E a ideia era crescimento. Aí eu estava com a ideia
de fotografar aquele muro que tem no Morro Dona Marta, que é um muro que eles construíram exatamente para não crescer, não atravessar. Não atravessar. Aí, só que eu chegando lá, eu subi lá o morro, chega lá, o negócio é ridículo, porque a favela tomou conta. Não tem buraco por todo lado. Aquilo ali não diz nada, não tinha uma representatividade visual, nada, aquilo não era nada. Aí eu olhei aquilo e falei, bom, então, será que eu tenho que olhar de longe? Aí eu comecei a pensar quais as perspectivas possíveis para olhar aquela questão. Aí eu cheguei bem perto, aí saí da Rocinha não, porque é no Morro Santa Marta. Fui para Botafogo num prédio em frente, olhei do prédio, aí eu falei, não, ainda não é. Voei de helicóptero. Aí eu fui montando na minha cabeça você achou um ponto de vista diversas perspectivas. Não tem um ponto de vista, são vários pontos de vista. Nenhuma foto do mesmo lugar você fez vários e remontou. E remonta. Porque você tem ao mesmo tempo muito próximo e muito distante. Então isso não existe. Não. Quando você olha... É quase uma experiência de vida de que você viu de perto e de longe que você tentou remontar. Então, quando você está fotografando alguma coisa, eu estou olhando aqui para essa câmera, aquilo está em foco, o resto não está, certo? Então, eu estou criando uma multiplicidade de focos e de perspectivas que fisicamente não existe. Então, isso é uma construção da fotografia contemporânea. É assim. Não, mas facilita a compreensão em determinados momentos, porque fala. É importante para você que isso que não existe fisicamente, que fique claro na fotografia que não existe fisicamente. Para mim, tanto faz. Ou a pessoa pode ficar em dúvida. Para mim, tanto faz. Sinceramente, eu não estou coisa de enganar ou de não enganar, isso que tá pensando. Não, eu não quero usar esse verbo, veja bem. Mas não tenha medo. Não é isso. Eu acho que enganar não é, porque não está enganando. Iludir. A fotografia sem montagem, ela ilude da mesma maneira. Então, você pode falar o que você quiser. Mas assim... Não, o que eu acho assim, o que é relevante é que eu crie uma visão. Isso, própria. Porque você consegue fazer. Se aquilo ali é real, não é real, pra mim tanto faz. Se a pessoa percebe, ela cheia de truque, não tem truque. Assim, não é questão de truque. Às vezes questão uma foto sozinha tá cheia de truque e as pessoas não percebem. Mas aquilo ali é uma visão, entendeu? Eu criei uma visão possível para uma situação que as pessoas intuem que existe, mas não tinha aquela clareza. Porque é muito engraçado que esse trabalho seu dialoga com vários autores, né, que tem contemporâneos. Aquele italiano que fez uma foto da Rocinha, uma Polidori. Montagem, acho que é uma foto do Polidori, que tem uma foto gigante, não sei da onde, que você vai... O cara publicou em algum lugar outro dia, chamou um sujeito que está ali, você já viu esse trabalho dele? Não? Eu já vi. E daí dialoga com esse, dialoga com outros conceitos, com outros trabalhos que eu gosto. Não estou lembrando agora, eu lembrei dessa foto do... Assim, aí falando em trabalhos, para dar um exemplo assim, até banal, se você pensar em termos de pintura, o que o cubismo fez? Isso. É isso. Quer dizer, o cubismo introduziu uma multiplicidade de perspectivas. Isso. De ponto de vista. De ponto de vista. Na fotografia contemporânea, a gente já naturalmente tem isso. Por quê? Você pode estar com a mesma câmera, fotografando e filmando. Você tem uma lente zoom. Você tem, a própria tecnologia te puxa para isso. Então, é uma questão de expandindo e criando em cima dessa tecnologia. E daí, enquanto isso, tem uns velhos, que nem eu, que ficam andando com a câmera de lente fixa e filme preto e branco. Não, mas não tem problema. Eu acho que uma coisa esse diálogo... É a resistência. Não é a resistência, cara. Porque essa coisa de querer estar na fronteira só... O resto do território, no sentido aí, estamos falando do território ocupado, de linguagem produzida. Ele não está esgotado também. É uma ilusão você achar que porque o cara... usou o equipamento lá nos anos 40, que você não pode usar o mesmo equipamento mesmo assim. Claro que você tem que, no seu sentido, tem que ter mais justificativa. Naquele momento aquilo é o que ele tinha para usar, né? Agora não significa que você não possa revisitar conceitualmente, tecnicamente, com todo tipo de relação, a relação que você conseguir criar
Eu acho que ela é válida. Sim. Tem pessoas que trabalham com, por exemplo, agora eu tive, numa dessas viagens da China, eu estava fotografando uma coisa e o Guy Tillams, sabe quem é? É um fotógrafo sul-africano muito importante. Ele estava fotografando lá também. Ele fotografava com uma 4.5 no tripé, na rua. E aí o que ele fazia? Um pequeno deslocamento da câmera. Então era assim, sei lá, 5, 10 centímetros de deslocamento da câmera. E criava uma espécie de continuidade espacial, mas ao mesmo tempo não é. Uma coisa simplíssima, uma técnica absolutamente clássica, tudo tradicional. O resultado não é nada clássico, nada tradicional, mas feito de uma forma completamente tradicional. Então, é infinito, depende da criatividade das pessoas. Eu acho exatamente isso. Eu não tenho... Eu troquei a bateria, eu acho. Acabou de desligar. E eu não tenho... Eu acho que é recurso. As duas coisas, tudo é recurso. E foco. Foco no sentido... Objetivo, Eu acho que tem muita gente que sabe fotografar, faz qualquer coisa e depois tenta dar um sentido para aquilo, quando aquilo ali, na realidade, é uma forçação de barra. Eu acho que a experiência de fotografar, a experiência de vida, enfim, o próprio fato que você tem que... Não é só fotografia, a vida é composta de leitura, de cinema, de experiências. Então, você tem que saber juntar isso tudo e aquilo ali tem que estar a seu serviço na hora que você está fotografando. Então, eu acho que o grande lance da fotografia é você também se conhecer, ter uma capacidade de se propor coisas que você vai em frente e faz, né? A memória tá cheia. Ah, foi a memória. Bom, eu acho que teve bom. O cartão tá cheio. Espero que o público não. Não, tem bastante gente assistindo, gente. Então, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria muito falar da editora, porque quantos livros você já tem? Nossa, a editora já está com acho que quase 20 livros, perdi até a conta. Nós temos só 3 anos de vida, uma batalha, uma guerra, uma coisa assim insana. Porque, como todo mundo deve imaginar bem, fazer livro é provavelmente o pior negócio do mundo, mas provavelmente um dos mais divertidos também. Prazeroso. Prazeroso. Que tem a ver com educação, mas tem a ver são com os 3 livros história. que fechou... eu estou pensando assim, que fechou a Cossack, que fechou... E que os editais acabaram, quer dizer, uma época uma época muito tenebrosa. complexa. Não, mas a gente Editora Madalena resistindo. Não, e muito interessante esse momento, a questão dos fotolivros, é uma discussão que a gente traz aqui sempre, essa forma do fotógrafo retrabalhar o trabalho, trabalhar o processo do seu trabalho, essas formas que essas pequenas editoras estão encontrando para viabilizar projetos, tudo, eu acho muito legal. Mas, de novo, tem a ver com hoje em dia, quer dizer, você no seu computador, você é um editor, né? Isso. Então, as pessoas foram aprendendo a trabalhar com fotolivro, foram aprendendo a desenvolver essa linguagem. Então, hoje em dia não tem mais... Mesmo quando eu estou fazendo uma exposição, ela quase que já sai em formato de livro, porque você já está usando o InDesign quase para tudo. Então, as linguagens vão se complementando e isso é muito interessante. Tá bom? Tá bom. Acabou. Foi muito rápido. Foi incrivelmente rápido. Voou, foi incrível. E eu posso... são 11h30 da noite, então assim, não teve roubalheira no relógio. Bom, Cláudia, muito obrigado. Obrigada a vocês. E, bom, a gente vai trazer o seu livro aqui na semana o livro do Pena, né? O livro da editora. A gente quer lançar ele aqui primeiro. Ótimo. A gente quer lançar ele aqui no dia 22. A diretora de arte disse que eu vou ter um no dia 22. Ou o Pena vai ter um no dia 22. Eu espero que a gente... Vocês lançam na SP Arte, é isso? Na SP Arte. 2 livros, né? Esse e um ou tem 3? Tem o Caixa Preta. 3, né? E talvez o do Jorge Bodansky. Que do Bodansky. Não, tem o do
Caixa Preta do Celso Brandão. Do Celso, exatamente. Eu vi um outro dele que eu vi no Rio agora, acho que foi o Pierre Devan que fez uma ediçãozinha, um livro de autor com papel fotográfico. A gente fez esse com a editora Contrasto e a gente lançou lá em Paris, para a exposição dele que teve lá no MEP em Paris. Isso, tá agora, né? Tá lá, a exposição tá lá. Dizem que é maravilhosa. Bom, então tá bom. Bom, gente, 40 já. Obrigado. Cláudia Jaguaribe, deu um prazer. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Um beijo. Obrigado. Tchau. Põe a música aí.